Meu nome é Cíntia, eu sou cirurgiã dentista e sou professora do Centro Universitário Newton Paiva, aqui em Belo Horizonte, e eu atuo na área de periodontia e também de farmacologia e desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos, e já venho trabalhando há algum tempo com a parte de farmacologia aplicada à odontologia. Leciono muito tempo a disciplina de farmacologia aplicada à odontologia e vim aqui hoje para falar um pouco para você sobre um desafio grande para nós, cirurgiões dentistas, que é o atendimento ao paciente que tem doenças crônicas não transmissíveis. Eu falo que é um desafio porque essas doenças, eu vou falar especificamente hoje de duas doenças crônicas não transmissíveis de alta prevalência no Brasil, mas a gente sempre está se deparando aí com esse desafio, porque são pacientes que, além da doença, eles tomam uma série de medicamentos para o controle das doenças. Na aula de hoje, eu vou abordar o diabetes, que é uma patologia crônica que acomete, que tem uma prevalência alta, não só no mundo, né? Uma em cada... os dados de prevalência da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é de 1 em cada 10 pessoas no mundo tem diabetes tipo 2. E aí a hipertensão arterial também, uma doença crônica não transmissível de alta prevalência tanto no mundo quanto no Brasil. Começar falando da hipertensão, mostrando aí um cenário da hipertensão no Brasil, mas para mostrar realmente que nós hoje atendemos um número enorme de pacientes com hipertensão arterial, né? Eu sou professora numa instituição de ensino e há 15 anos eu leciono e eu vejo como está aumentando o número de pacientes hipertensos que nós atendemos na escola, né? E no consultório é a mesma coisa. 20% da população adulta brasileira apresenta hipertensão arterial, um número significativamente grande de pessoas. Aqui a gente tem um cenário no Brasil, né, a região sudeste aí liderando a prevalência de hipertensão arterial na população brasileira. Esse é um dado, né, de 2015, portanto atualizado aí de prevalência dessa patologia. A hipertensão arterial, uma doença crônica, né, aqui a definição da Sociedade Brasileira de Hipertensão, não transmissível, de natureza multifatorial. A gente sabe, né, o estilo de vida que as pessoas têm hoje, né, a obesidade, né, aí também prevalente na população, acaba uma série de fatores, né, desencadeando a hipertensão. Assintomática, esse é um problema sério para nós dentistas, né, porque não há o hábito do dentista aferir a pressão arterial nos seus pacientes. A gente não vai fazer diagnóstico de hipertensão, mas se você, na primeira consulta, você afere a pressão arterial do seu paciente numa primeira consulta, e ela está alterada, a gente vai ver aqui os valores, né, em que ela estaria alterada, você alerta esse paciente a buscar um serviço de saúde, buscar um médico, um cardiologista e ter esse diagnóstico, se ele tem ou não hipertensão arterial. Porque ele não tem sintoma mesmo, principalmente quando é muito jovem, né, quando a hipertensão acomete pacientes jovens, ela não tem sintoma. Então, o paciente muitas vezes ele não sabe, ele nem sabe, ele nunca feriu a pressão arterial, por exemplo. Então, é importante aí o dentista ter esse hábito de aferir. Ela vai comprometer, né? Por que o indivíduo está hipertenso? O que é, né? A maior parte da hipertensão arterial, ela não tem uma causa. Fatores genéticos são importantes, mas a maioria são a hipertensão essencial, que, né, não se sabe o que causou, mas é um desequilíbrio entre os mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores que controlam, né, essa pressão aí, levando a um aumento da tensão sanguínea nos vasos, comprometendo a irrigação de órgãos e tecidos. Muito bem, aqui então, o que a gente considera, né, uma pressão alterada? Uma pressão que seja maior de 130 por 85 milímetros de mercúrio não quer dizer que o paciente que apresente, né, a uma consulta, e é importante falar isso porque o atendimento odontológico em si, ele já leva um estresse, né, ninguém gosta de ir ao dentista, na verdade. Muitas pessoas procuram porque tem dor, então elas já estão estressadas. Então, uma única aferição não quer dizer que o paciente é hipertenso, mas é importante a gente sempre aferir, principalmente quando a gente percebe, não é difícil a gente ver no consultório ou na clínica escola, um paciente que chega e a pressão dele já está, né, a máxima aí 160 por 100 milímetros de mercúrio a mínima. Aí a gente põe o paciente, acalma, ele fica sentado, ou se ele tiver com dor, a gente vai tentar verificar tudo isso,
mas é importante a aferição da pressão e a gente saber, né, o nível de alteração que ela está, se esse paciente seria, né, um paciente que está limítrofe para uma hipertensão arterial, se ele tem uma hipertensão leve, moderada ou uma hipertensão grave, tá certo? Só para a gente ter ideia aí dos valores. Aqui mostrando um pouco só, nesse slide, os mecanismos do corpo, né, para a regulação de uma pressão arterial normal. A gente tem aí os mecanismos centrais de controle. A pressão arterial, ela vai depender fundamentalmente do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Portanto, os fármacos, né, os medicamentos que os pacientes portadores de hipertensão arterial que precisem, que necessitem fazer uso de medicamento utilizarão, eles vão afetar essas duas, ou a resistência ou o débito cardíaco. A forma com que eles vão afetar tanto a resistência quanto o débito é que vai diferenciar de droga para droga. Só para a gente ter uma ideia das principais substâncias, né, que são usadas, vou voltar só aqui um pouquinho, ó. As substâncias que alteram principalmente o volume ele é importante na regulação da pressão arterial, o volume sanguíneo. Então, alguns grupos de substâncias vão alterar volume, alguns grupos de substâncias eles vão alterar diretamente o débito cardíaco ou indiretamente através de uma regulação central, ou outros grupos vão atuar diretamente na resistência vascular periférica. Aqui os 7 grupos de fármacos que são aqueles utilizados para o controle da hipertensão arterial, né? Os diuréticos, eu coloquei aqui até em vermelho circulado os agentes simpaticolíticos ou simpatolíticos ou simpaticoplégicos, né? Cada livro, cada autor usa uma terminologia diferente, mas é importante falar que esses fármacos aqui, eles vão ter uma importância grande para nós cirurgiões dentistas, porque eles são utilizados por pacientes portadores de doenças cardiovasculares, dentre elas a hipertensão arterial. Então, esse paciente ele já tem um problema para nós, porque ele tem hipertensão, e ele vai ter uma interação medicamentosa com a solução anestésica que nós vamos utilizar. Então, eu só coloquei aqui porque eu quero chamar a atenção desse grupo especificamente. Os diuréticos, eles vão alterar o volume, eles vão reduzir volume, né? São muito usados também pelos pacientes que têm hipertensão arterial, seja apenas sozinhos ou em associações, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores de ECA, né, antagonistas de receptores de angiotensina também, com ações aí regulando volume, regulando também tônus de vaso, os inibidores de renina, que são drogas mais recentes, e os agentes que dilatam diretamente os vasos sanguíneos. Essas substâncias, elas estão sempre presentes, né, na nossa vida enquanto dentistas, porque o paciente vai relatar o uso desse tipo de medicamento, né? O medicamento que ele relatar, ele vai se encaixar numa dessas categorias aí, num desses grupos. E aí, como eu falei, essas drogas, esses fármacos, eles poderão estar sendo utilizados tanto em monoterapia, sozinhos, quanto em associações. Aqui só pra gente ter uma ideia, né, no início do tratamento, a monoterapia ela prevalece, mas a hipertensão, como é uma doença crônica, ela não tem cura, ela vai ter um controle, e o controle farmacológico ele é importante. A maioria dos pacientes ela evolui para uma terapia com mais de um fármaco, associações de medicamentos. Então é importante, quando o paciente relata muitas vezes, eu percebo muito na clínica, escola, ele relata que ele tem hipertensão e que ele faz uso de medicamentos para hipertensão. E aí a pergunta é qual, né? A próxima pergunta, e é importante, é qual medicamento, porque eu preciso saber da interação com a primeira droga que eu vou usar nesse paciente, que é a solução de anestésico local. Aqui, ó, como eu falei, simpaticolíticos são as drogas que vão interessar muito para nós enquanto interação medicamentosa, e ele está sempre presente, né? O beta-bloqueador, que é uma droga simpaticolítica, ela inibe a atuação do simpático diretamente no coração, né, em aumentar a frequência cardíaca, portanto aumentar o débito. Ele está aí sempre presente em terapia, sozinha quanto em conjugação. Aqui a gente vê, ó, o beta-bloqueador com diurético, a gente tem o beta-bloqueador com antagonistas de canais de cálcio, o beta-bloqueador com o alfa-bloqueador. Então, ó, esses primeiros aqui, bloqueador de canal de beta-bloqueador, uma droga simpaticolítica,
o beta-bloqueador aqui novamente, uma droga simpaticolítica, e o beta-bloqueador aqui de novo, um simpaticolítico, 2 simpaticolíticos juntos. Os beta-bloqueadores atuando diretamente no débito, reduzindo o débito, e os alfa-bloqueadores que vão atuar reduzindo a resistência vascular periférica, portanto atuando na redução da pressão arterial. Agora que deu para ter uma ideia aí desse cenário da hipertensão, né, a doença em si e o uso dos medicamentos, o que é o mais preocupante para o dentista quando a gente fala do paciente hipertenso e quando a gente fala do paciente hipertenso que faz o uso da medicação antihipertensiva? É o anestésico local. É a primeira substância que a gente vai usar assim que o paciente chega para nós. Então, a primeira dica, eu coloquei dica aqui, na verdade, a primeira que eu sempre falo é: o paciente que é hipertenso, você tem que reduzir a dor. A dor, por si só, a presença da dor, ela já vai liberar uma quantidade enorme de epinefrina, né, de adrenalina pela adrenal. E só isso já eleva a pressão arterial. Então, reduzir a dor, ela é fundamental, claro, em todo o atendimento. No paciente hipertenso, isso é mais importante ainda. E o paciente, muitas vezes, ele já chega com dor. Esse é o grande problema. Às vezes a pressão dele está elevada porque ele está com dor. Mas se ele não chegar com dor, é importante que durante todo o atendimento a gente reduza ao máximo a dor para ele. Porque a dor, ela leva ao estresse, o estresse libera adrenalina. A adrenalina é uma substância que vai atuar tanto no aumento do débito quanto na resistência vascular periférica. Reduzir a ansiedade, e aí a gente tem diversas técnicas, né, de reduzir a ansiedade do paciente. Eu sempre falo muito com os meus alunos, né, o paciente não precisa ver o nosso instrumental, ele é meio assustador muitas vezes, né, o paciente não precisa ver a seringa, ele não precisa ver o tamanho da agulha, já é um barulho enorme todo aquele ambiente do consultório odontológico, a gente pode reduzir muita coisa e conversar, fazer uma abordagem mais tranquila, até o uso de um medicamento ansiolítico. Tá certo? A gente tem todas as estratégias não farmacológicas para redução da ansiedade e as estratégias que são farmacológicas também. Se for o caso, a gente pode sim prescrever um ansiolítico para o paciente fazer o uso, né, e tá mais tranquilo no momento do atendimento. Escolher a solução anestésica mais adequada. E aí esse escolher passa por conhecer. Né? A gente que é dentista, a gente não pode cair no esquecimento, a gente sempre tem que estar relembrando, né, as principais propriedades e essas soluções que a gente utiliza na nossa prática clínica. Só relembrando então, os anestésicos, o nosso arsenal farmacológico para anestesia, nós temos aí 2 substâncias que são importantes. Aquela que realmente promove anestesia, que são as bases anestésicas, né, os nossos sais anestésicos aí, a lidocaína mais comum delas, a mepivacaína também, uma base anestésica, né, muito presente na nossa prática, a prilocaína, a articaína e bupivacaína. Aqui estão as principais bases anestésicas que são utilizadas para injeção em odontologia. Não coloquei aqui os ésteres, né, essas bases anestésicas aqui, elas são todas do grupo das amidas. São 2 grupos de anestésicos locais que nós temos disponíveis hoje, né, os ésteres e as amidas. Os ésteres a gente tem utilizado em odontologia basicamente para anestesia tópica, né? A benzocaína é um excelente anestésico tópico, mas para injeção hoje a gente tem usado em odontologia as amidas, e aqui eu coloquei o nome de 5 amidas diferentes. Qual que é o grande problema das bases anestésicas? Por si só, essas substâncias, elas vão atuar como? Elas vão bloquear canais iônicos e por isso elas bloqueiam a condução da dor por um nervo sensitivo, mas elas dilatam os vasos sanguíneos. E isso é péssimo, porque quando você administra essa substância no local em que você pretende anestesiar, ali perto está passando um vaso sanguíneo. Essas substâncias, elas dilatam aquele vaso, acelerando o processo de passagem dessa substância do local em que você colocou para dentro do vaso sanguíneo. E quando o anestésico ele cai para dentro do vaso sanguíneo, ele vai circular pelo corpo e ele não vai servir ao que o dentista precisa, que é promover o bloqueio, né, daquele nervo ali que eu pretendo anestesiar. Então, para sanar isso, o que a gente faz em odontologia? A gente tenta reduzir isso associando essas bases anestésicas a uma substância vasoconstritora,
que vai reduzir o calibre desse vaso sanguíneo e, portanto, ela vai reduzir essa velocidade de absorção. Nós temos aí dois grupos importantes de vasoconstritores, que são os vasoconstritores chamados de adrenérgicos, e nós temos aí a felipressina, que é um derivado de um hormônio natural, a vasopressina. Então, a presença do vasoconstritor, eu gosto de frisar porque quando se fala em hipertensão, todo mundo fala, não pode usar vasoconstritor. O vasoconstritor, ele é importantíssimo e ele tem funções importantíssimas. Ele reduz a quantidade de anestésico que eu utilizo, porque ele reduz a absorção da base anestésica. E a gente tem que lembrar que as bases anestésicas, por si só, elas são substâncias perigosas, elas são bloqueadoras de canais iônicos. A gente não pode ter uma grande quantidade dessas bases anestésicas circulando no sangue e banhando tecidos, né, bloqueando canais iônicos. Então, o vasoconstritor, ele ajuda a redução da toxicidade das bases anestésicas. A questão é apenas conhecer, saber que doses eu posso utilizar. Vou falar um pouquinho primeiro, então, dos vasoconstritores adrenérgicos. Nós temos disponível, enquanto vasoconstritores adrenérgicos, a adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa, né? São sinônimos. Nós temos a noradrenalina, a norepinefrina, a levonorefrina e a fenilefrina. São todos agentes adrenérgicos, portanto, eles vão atuar, eles são chamados também de simpático-miméticos, né? Miméticos, aqueles que imitam a ação do sistema simpático. E a gente tem que lembrar que o sistema simpático, ele eleva a pressão arterial. Só chamar a atenção, por que eu grifei aqui a adrenalina ou epinefrina? Ela é o melhor vasoconstritor adrenérgico que nós temos para utilizar. Noradrenalina, muitas pessoas às vezes me perguntam, mas a noradrenalina ela é mais branda do que a adrenalina. Não é. A noradrenalina, assim, alguns países, Estados Unidos, você não tem mais noradrenalina, utilização de noradrenalina com soluções anestésicas. A noradrenalina ela tem um potencial muito maior de elevação da pressão arterial do que a adrenalina. E para nós, não há uma grande vantagem na vasoconstrição. Né? A adrenalina, ela é a melhor, dos agentes adrenérgicos, a adrenalina seria o melhor vasoconstritor a ser utilizado em associação com os anestésicos locais. Por quê? Ela promove uma vasoconstrição adequada, ela eleva a pressão arterial, mas num nível muito menor do que a noradrenalina, né? Melhor do que levonorefrina e também melhor do que a fenilefrina. E a nossa opção não adrenérgica, que seria a felipressina, que é o derivado sintético da vasopressina. As nossas bases anestésicas, a gente tem que lembrar só que nem toda base ela vai estar disponível com diferentes vasoconstritores. Só voltando aqui um pouquinho, só dando um exemplo, a lidocaína, por exemplo, que é aí a base anestésica mais antiga que nós temos, a amida mais antiga, ela vem em associação com a amina simpático-mimética, né, com agentes adrenérgicos, ela não vem em associação com felipressina. Única base anestésica disponível no mercado brasileiro em associação com a felipressina, ou seja, com um vasoconstritor não adrenérgico, é a prilocaína. Então, se há uma restrição no uso da prilocaína, eu não tenho como utilizar esse vasoconstritor não adrenérgico, porque é a única base que vem associada à felipressina, é a prilocaína. Em quais concentrações? Isso é fundamental também, porque a adrenalina, quanto menor a concentração, melhor. E a vasoconstrição que eu preciso, principalmente no ato cirúrgico, ela não vai ficar tão maior se eu aumentar a concentração de adrenalina. Com 1 para 200 mil, por exemplo, é uma concentração adequada, ela vai proporcionar uma vasoconstrição que eu preciso para retardar a absorção da base anestésica e o risco é muito menor, porque é uma dose muito, muito, muito pequena, né, que vai cair nos sistemas não alterando. Mas a mais utilizada é a adrenalina 1 para 100 mil. Ela é aceitável e ela é a mais usada. Por quê? Ela é a que está disponível no mercado para comprar. É a que está mais disponível no mercado. A 1 para 100 mil também uma concentração aceitável. Agora, 1 para 50 mil, desnecessário. É um risco desnecessário que se corre, né? Aumentando a concentração de adrenalina, eu até coloquei aqui não comprar. Sempre preferência, concentrações menores, né? 1 para 100 mil, melhor ainda 1 para 200 mil, que é uma concentração menor ainda de adrenalina. Norepinefrina, então, eu acho que a gente devia cair em desuso, né? As formulações contendo norepinefrina.
aqui só dando um exemplo então, aqui nomes comerciais, né, Prilonest, citocaína, eu só fotografei aí algumas bases, algumas formulações farmacêuticas que contêm, portanto, o vasoconstritor não adrenérgico felipressina, lembrando que todos eles terão como bases anestésicas a prilocaína. Não há uma opção de outra base anestésica com felipressina, apenas a prilocaína está disponível no mercado brasileiro. Bom, essa questão de vasoconstritores adrenérgicos e pacientes hipertensos, ela sempre foi discutida na literatura. Porque assim que se começou, a lidocaína está no mercado desde 1945, né? Desde que se começou a usar anestésico e viu que eles dilatavam os vasos, que precisava, portanto, ser associado a um vasoconstritor, veio a questão do vasoconstritor adrenérgico e vasoconstritor adrenérgico, paciente hipertenso, como que eu faço? Então a gente percebe que a gente tem uma literatura vasta e grande discutindo esse assunto, embora nós não tenhamos tantos estudos clínicos controlados mostrando realmente o que acontece com o paciente hipertenso. Mas há uma discussão grande na literatura e eu vou tentar fazer um resumo, né, do que é discutido aí na literatura com relação ao uso dessas substâncias. Aqui há apenas alguns exemplos, né, dos vasoconstritores adrenérgicos com doses máximas toleradas. Um cuidado também importante, muitas vezes eu percebo, pergunta, né, de colegas mesmo, falo, Cíntia, quantos tubetes mesmo que eu posso utilizar no paciente? Aí eu sempre falo, de quê, né? De quê? Tubetes não é medida de dose máxima. O que você tem dentro do seu tubete? Dependendo da concentração, olha, a gente cai aí de 22 para 11 para 5,5 tubetes. A gente nunca vai basear a nossa dose máxima em número de tubetes, mas na substância que está contida, que esse tubete contém, né? Só para mostrar, então, essa discussão na literatura, ela começou muito cedo, né? Tanto por associações de cardiologia, aqui a American Heart Association e a American Dental Association, elas começaram muito cedo essa discussão. Ah, pode ou não pode usar? Ah, pode, mas quanto que pode usar? É norepinefrina, é adrenalina. Até um dos últimos consensos que a gente tem é o quê? Usar o mínimo, quando for necessário. A questão para o paciente hipertenso é o quê, gente? Não deixar o paciente sentir dor. E uma anestesia sem vasoconstritor é uma anestesia ruim muitas vezes. Então, o que a gente tem que pensar? Fiz esse esquema aqui, ó. Vamos pensar na glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal num estresse, durante um momento de estresse, vamos pensar, o atendimento odontológico ele é estressante. Ela libera uma quantidade de adrenalina para a circulação sanguínea que equivale ao mesmo aumento que é provocado por um exercício físico leve, que seria o quê? O paciente pegar ônibus e ir para o atendimento no consultório, ou ele ia andar, subir uma escada, descer uma escada. Isso equivale à quantidade de adrenalina contida em 2 tubetes, se ela tiver na concentração de 1 para 100 mil, e 4 tubetes, se essa epinefrina tiver na concentração de 1 para 200 mil. Então, qual é o último consenso? Num paciente que tem uma hipertensão leve a moderada, se ele tiver controlado, aí eu vou fazer só uma ressalva, desde que ele não esteja utilizando o beta-bloqueador, eu vou falar pra frente, tá? Porque aí nós temos uma interação medicamentosa. Você poderia usar até 2 tubetes nesse paciente hipertenso, de uma associação com epinefrina para 100 mil, ou 4 tubetes de uma associação de epinefrina com 1 para 200 mil. Hoje a gente trabalha com isso, tá? Esse é o consenso atual. Num paciente hipertenso, leve a moderado, desde que ele esteja controlando a sua patologia, a gente poderia usar sim uma solução contendo um vasoconstritor adrenérgico, desde que ele não ultrapassasse esse limite aqui, tá? Isso não vai alterar muito a pressão arterial dele e ele vai me dar uma anestesia mais satisfatória, reduzindo a dor, reduzindo o estresse. E aí eu fiz um esqueminha pra gente, que eu sempre gosto de levar em consideração o procedimento que eu vou realizar. Porque a pergunta que muita gente faz, então eu vou usar o anestésico sem vasoconstritor. E aí o anestésico sem vasoconstritor ele é ruim porque ele promove uma anestesia ruim, o paciente vai sentir dor, ele vai ficar estressado, vai liberar adrenalina, a adrenalina que ele libera vai alterar a pressão arterial dele. Então, a gente tem que pensar se o procedimento ele é clínico, se ele é uma restauração, se ele é um tratamento endodôntico, o que eu vou fazer, se é clínico ou se ele vai ser um procedimento cirúrgico. Por quê? É crítico no procedimento cirúrgico, eu preciso de hemostasia. E o paciente hipertenso, ele já vai sangrar mais.
E aí eu opto por um anestésico sem vasoconstritor, ele vai sangrar mais e tudo isso gera um estresse durante o procedimento, né? Então, vamos pensar como que a gente vai agir. No procedimento clínico, o que eu tenho de opção? Eu posso usar a mepivacaína sem vasoconstritor. E aí, o único anestésico que tem um uso justificável sem vasoconstritor seria a mepivacaína. Por quê? De todas as bases anestésicas, a mepivacaína, ela não dilata os vasos sanguíneos. Isso é uma propriedade importante porque ela não acelera a absorção dela, como as outras bases anestésicas o fazem. Então, para um procedimento clínico que não vai envolver o sangramento, eu poderia usar a mepivacaína em um anestésico de média duração sem vasoconstritor. Sem vasoconstritor, ela vem na concentração de 3%. Ou eu posso optar pela felipressina 3%, prilocaína 3%, com a felipressina, que só vem nessa concentração, 0,03 unidades internacionais. Ela não é como os adrenérgicos que tem uma variação de concentração, então ela sempre vai estar nessa concentração aí. Agora, se for um procedimento cirúrgico, aí o melhor anestésico seria a mepivacaína 2% com a epinefrina 1/200.000. Para um paciente hipertenso, essa concentração, eu poderia usar até 4 tubetes sem alterações significativas na pressão arterial dele. Eu vou fazer a ressalva daqui a pouco só para interação medicamentosa, inclusive é o caso clínico que a gente vai discutir, eu coloquei de propósito uma interação para a gente fazer a escolha. Agora, me impede usar no ato cirúrgico. Por que eu não coloquei a prilocaína com a felipressina? Pode usar? Pode. Pode utilizar sim. Só que a vasoconstrição da felipressina, ela é muito menos eficiente do que da epinefrina. Porque a felipressina, ele é um vasoconstritor que tem atuação, ele não tem atuação no coração, né, direta como tem a epinefrina. Então a epinefrina, ela aumenta a pressão arterial porque ela aumenta o débito, ela aumenta o batimento cardíaco e ela aumenta a resistência vascular periférica. A felipressina não tem esse efeito no coração. E ela não tem também efeito em artéria. O efeito dela é principalmente em vênulas. Então, por essas propriedades, ela alteraria menos a pressão arterial. Mas, se o paciente, repetindo, você pode usar o paciente com hipertensão leve a moderada, que esteja controlando com fármaco, que não sejam beta-bloqueadores, você poderia utilizar no ato cirúrgico. Você vai ter uma hemostasia muito melhor, um procedimento menos estressante, que você vai acabar mais rapidamente utilizando esse tipo de solução aqui. Só falando mais um pouquinho da felipressina, essa questão que acaba que as pessoas, a felipressina veio como uma solução de todos os problemas e não é. Inclusive é discutível na literatura se ela não altera mesmo a pressão arterial. Os últimos estudos, os últimos consensos mostram que mesmo no paciente que é hipertenso, você não pode usar a mesma dose máxima que você usa num paciente não hipertenso de felipressina. Né? Aqui, a quantidade, nesta concentração, ela estaria com o máximo de 6 tubetes para o atendimento de um paciente hipertenso. Alguns estudos mostram que a felipressina, ela também altera a pressão arterial desses pacientes. Então, ela não está completamente liberada, não. Ela não é uma amina simpática mimética, ela não tem efeito sobre o coração ou sobre artérias, mas ela também tem potencial de aumentar a pressão arterial. Continuando aqui, então, o que eu venho falando, né, que eu fui falando aí ao longo da apresentação, só ter atenção a esse grupo de fármacos antihipertensivos aqui, que são os beta-bloqueadores não seletivos. Essas substâncias são muito usadas, porque são fármacos muito baratos, eles são fornecidos pela farmácia popular, a gente vê muito paciente, é o propranolol, né, o fármaco de referência e o mais antigo, o propranolol, um bloqueador não seletivo. O que acontece com essas drogas? O paciente é hipertenso e ele usa essa droga. Quando ele bloqueia os receptores beta-adrenérgicos, né, e o alvo no tratamento da hipertensão é ele bloquear os receptores beta que estão no coração, os receptores alfa, né, aí chamar a atenção dos receptores alfa-1 que estão na vasculatura periférica, eles serão os receptores que a adrenalina, quando cai na circulação, vai ativar. Então, há um aumento muito rápido da resistência vascular periférica quando o paciente usa beta-bloqueador e eu uso um vasoconstritor adrenérgico. Então, para esse grupo de pacientes que seja hipertenso e que faça uso desse grupo de drogas antihipertensivos beta-bloqueadores, a gente não deve utilizar vasoconstritores adrenérgicos. Aí, para esse paciente, sim, a escolha seria, com certeza, mesmo para um procedimento cirúrgico. Ele vai sangrar mais, eu vou ter manobras de hemostasia local,
que sejam, mas eu não vou optar por nenhuma substância adrenérgica, né? Eu não vou optar por adrenalina por causa dessa interação importante aí com esses agentes beta-bloqueadores. Restrições que eu falo sempre são restrições absolutas. A gente sempre tem as restrições relativas aí ao uso de vasoconstritor e tem algumas que são absolutas. Essas condições que eu coloquei aqui, angina instável, né, uma hipertensão severa que o paciente não controle, o paciente que teve um infarto ou um acidente vascular encefálico recentes aí pra gente, ó, em menos de 6 meses, né, um paciente que, porque estatisticamente é mostrado que é um período crítico para o paciente reincidir nesses eventos, né, ele ter novamente um infarto, ter novamente um acidente vascular. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, então, o uso de vasoconstritor, ele não deve ser feito nem em vasoconstritores não adrenérgicos. Porque, na verdade, o que acontece? Não tem estudo que mostra, mas é muito provável que um vasoconstritor, ele vai alterar de uma forma danosa, né? Condições que já não estão controladas. Então, a gente não deve. E aí vem aquela questão, mas se o paciente se ele não está controlado, ele tem que controlar antes de se submeter ao tratamento odontológico. Só que nem sempre isso é possível. O paciente às vezes chega numa emergência de dor, e aí você vai mandar, né, você vai dispensar esse paciente que está com dor, a dor vai liberar uma quantidade gigantesca de adrenalina, ele vai aumentar a pressão arterial, ele vai descontrolar ainda mais a condição dele. A gente tem que prover, portanto, o atendimento e o alívio da dor. E então, esses pacientes deveriam ser atendidos a nível hospitalar, né, e em casos de emergência. São os pacientes que e no atendimento, não utilizar nenhum tipo de vasoconstritor. Aqui eu só citei algumas outras condições que são mais raras, né, feocromocitoma, que é o tumor aí da suprarrenal, onde há uma liberação muito grande de adrenalina para a circulação sistêmica. Hipersensibilidade a sulfitos, aí eu tô até saindo um pouco aí da hipertensão, né, eu só coloquei aqui algumas condições, só mostrando que os sulfitos, eles são conservantes que são colocados nas soluções anestésicas locais quando elas contêm vasoconstritores adrenérgicos. O sulfito, ele impede aí, né, principalmente o bisulfito, ele impede a oxidação desse vasoconstritor adrenérgico. Então, a gente não vai usar, que eu só tirei um pouquinho, só saí um pouquinho fora da hipertensão, só para comentar isso. Cirurgias de revascularização do miocárdio recente, tá? Angioplastias, colocação de stents. Então, esses pacientes recentes, lembrando, né, menos de 6 meses, é um paciente que teve um evento recente, a gente deve evitar o uso de qualquer vasoconstritor, adrenérgicos e não adrenérgicos. Com relação à hipertensão, eu acho que é isso, né? Eu queria focar muito nessa questão aí da solução anestésica e os vasoconstritores que nós temos disponíveis. Agora, passar um pouquinho para diabetes. Aí a gente tem um cenário também do diabetes no mundo, né? O Brasil aqui, ó, aqui tem uma projeção da Organização Mundial de Saúde, né, de 2010 para 2030 aí, um aumento significativo, né, de 54% no diabetes, na prevalência, e no Brasil, o Brasil acompanha aí essa tendência. A gente tem recebido uma quantidade grande de pacientes, aqui eu tô falando de diabetes tipo 2, tá? Portanto, aí o diabetes, uma anormalidade endócrino-metabólica, né, caracterizado por uma deficiência absoluta do hormônio insulina, que é quando o paciente tem o diabetes tipo 1, que é né, ele não produz o hormônio, ou relativa, que é o diabetes tipo 2. E lembrando, né, que a insulina, ela é fundamental para colocar a glicose dentro da célula. Ela tira a glicose do sangue e coloca dentro da célula, para a célula poder exercer as suas funções, sejam elas quais forem. Então, ó, o diabetes tipo 1, né, nós temos aí, é um diabetes que acomete muitas vezes um indivíduo jovem, ele é responsável por uma destruição dessas né, das células do pâncreas que produzem insulina, portanto, há uma ausência completa do hormônio. A pessoa ela vai ter que repor esse hormônio. Para nós, preocupa mais o diabetes tipo 2, né, e o aumento da prevalência dessa patologia, onde há uma resistência à produção da insulina, ela pode estar reduzida, mas há principalmente uma resistência à atuação da insulina, tá? Ela atuar aí colocando a glicose dentro das células, por isso que o paciente se caracteriza como hiperglicemia, né? Ele tem uma quantidade grande de glicose no sangue porque a insulina não está conseguindo colocar a glicose dentro da célula. Como que é o controle dessa patologia, né? Nós temos os pacientes que são insulino dependentes, aqueles pacientes que têm ausência completa do hormônio. Normalmente são os pacientes, quem usa insulina
né, obrigatoriamente o paciente que é portador do diabetes tipo 1, que ele não produz. E aí nós temos as combinações. Nós temos os chamados hipoglicemiantes orais, que eles podem ser utilizados combinados com insulina. Nós temos a combinação desses hipoglicemiantes orais. Nós temos a monoterapia, né? O paciente pode estar fazendo uso aqui e aqui seriam os pacientes portadores de diabetes tipo 2 e insulina obrigatória o paciente portador de diabetes tipo 1. Bom, o diabetes em si ele já vai causar alterações na cavidade bucal. Só a presença do diabetes sem o medicamento. A gente tem um aumento de doença periodontal. Hoje eu sou periodontista, né? Um dos focos do meu estudo é o diabetes e doença periodontal. A gente percebe o quê? O paciente que tem diabetes, ele é mais propenso a ter doença periodontal. E o paciente que tem doença periodontal sendo diabético, ele tem uma dificuldade muito maior de controlar a sua glicemia quando ele tem a doença periodontal. Então, uma função importante do dentista é tentar manter a doença periodontal sob controle, porque isso vai ajudar no controle glicêmico também do diabetes. Então, a gente tem aí uma via de duas mãos, né? Uma doença piorando a outra. O paciente que tem o diabetes, ele tem maior incidência de candidose e infecções odontogênicas. Então, o controle rigoroso de infecções no paciente que tem diabéticos é importante. Muitas vezes ele tem a hipossalivação e uma xerostomia. Nem sempre a xerostomia está relacionada a uma hipossalivação, é apenas uma sensação de boca seca. Alguns fármacos eles levam, né, a isso, mas o diabetes, apenas o diabetes, ele leva a uma redução de saliva e a xerostomia. Isso pra gente já é relevante porque a diminuição da saliva aumenta a incidência de lesões cariosas. Algumas outras alterações que também são importantes no paciente com diabetes atrofia de papilas linguais, a sensibilidade e ardência na mucosa bucal. Tem pacientes que ele relata sempre, né, que tá queimando, a boca tá queimando, que ele não sabe. Isso é muito comum no paciente diabético, principalmente por uma neuropatia que eles desenvolvem, né, por causa desse aí excesso de açúcar circulante. Já falei, mas aumento da incidência, né, das lesões cariosas e a hipertrofia de glândulas salivares maiores. Então, algumas outras alterações que a gente vê na cavidade bucal dos pacientes que têm diabetes. Agora, as alterações na cavidade bucal é fácil a gente trabalhar com elas. A gente vai cuidar do periodonto desse paciente, né, com uma atenção melhor, manter a doença periodontal sob controle. A gente vai olhar essas infecções com outros olhos, a gente pode ter uma série de fármacos que a gente pode usar para aliviar esses sintomas. Agora, importante quando a gente pega um paciente diabético, saber que tipo de diabetes ele tem. O que ele usa, né? Qual que é o tipo do diabetes? O que ele usa para controlar o diabetes? Ele usa insulina? Ele usa hipoglicemia antioral apenas? Como que ele controla? Né? Isso aqui é fundamental. Quando que ele fez a última refeição? A gente vai ver que o nosso grande problema, né, no atendimento não é a hiperglicemia, mas a hipoglicemia. Então é importante saber a última refeição do paciente, principalmente se ele toma insulina. Porque se a insulina tiver um pico e não tiver alimento, o paciente vai ter uma hipoglicemia, né? E isso aí é sério para o nosso atendimento. Né? Se ele consegue ou não controlar isso, a gente pode pedir uma hemoglobina glicada para saber, porque às vezes a glicose em jejum dele tá bem, mas aí você vê que a história de glicemia dele tá ruim quando você vê a hemoglobina glicada. Se ele tem complicações secundárias, se ele já apresenta complicações relacionadas ao diabetes, é importante a gente saber, né? Os sintomas, se ele tem sintomas de hipoglicemia, até pra gente conseguir. Semana passada, os meus alunos na clínica, eles tiveram uma paciente que teve sintomas de hipoglicemia, a gente teve que socorrê-la rápido, né? Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer esse socorro. Infecções sistêmicas, né? Se ele tem quadros de infecções frequentes e tudo. Saber os medicamentos que ele usa para tratar essas complicações que ele tem. Se ele tem uma hipertensão associada, né, piora ainda mais pra gente. E se ele ingere álcool e tabaco, que piora a condição bucal dele aí pra gente abordar também. Bom, hiperglicemia versus hipoglicemia. A hiperglicemia a gente não vai tratar. Nós vamos ajudar no controle, né? Como eu falei, o paciente com doença periodontal, ele tem mais dificuldade de controlar a hiperglicemia dele. Então, se a gente melhora, a gente ajuda no controle. Agora, o meu problema tá aqui, ó. Se o paciente tiver uma hipoglicemia durante o atendimento odontológico, né? Quais são os sintomas clássicos dessa hipoglicemia? O paciente fica taquicárdico, né? Ele fica sudorético.
ele começa a tremer, ele tem náusea e ele relata muitas vezes que ele não comeu, ele fica trêmulo, né? E a gente sabendo que ele é diabético, por isso que é importante a anamnese. Porque se você sabe que ele é diabético, você fica atento aos sintomas. E se o paciente começa a apresentar esses sintomas, você para e você vai tratá-lo. Como? Ele vai ingerir carboidrato simples de rápida absorção, né? Você vai dar uma bala bem docinha, bala delícia, aquela que derrete na boca, uma beleza, porque ele ainda está consciente. Porque se a gente não identifica rápido e dá a esse paciente um carboidrato de rápida absorção, ele vai perder a consciência. E aí a gente vai ter que atuar num paciente que já perdeu a consciência. Quais são as estratégias, né? Aqui, ó, a principal delas é injetar o glucagon, que é o hormônio que faz o contrário do que a insulina faz, né? Então essa seria num paciente inconsciente, tratar a hipoglicemia dele. Mas para nós dentistas eu falo que se a gente faz uma anamnese, eu nunca, graças a Deus, tive que tratar um paciente porque quando eu vejo que ele tá começando, eu já sei que ele é diabético, eu pergunto se ele se alimentou e tudo, se eu sei que ele é e que ele começou a apresentar esses sintomas, eu paro tudo, coloco ele sentado e dou um carboidrato de rápida absorção para ele se recuperar. E aí a gente vai conversar junto e vai ver por que ele teve esse quadro. Lembrando, né, aí que ele está estressado, né, e o estresse sempre piora no controle dessas patologias crônicas. Então, esse é a grande questão. Uma questão que é importante, ó, controle rigoroso de infecção. Isso é fundamental. O paciente diabético, não existe nenhum estudo que mostra que, eu vou falar um pouquinho sobre antibiótico, né, o controle de infecções com ou sem antibiótico, mas o paciente diabético é um paciente que, se ele tiver uma infecção, essa infecção demora a se resolver. Então, a gente, desde o início do atendimento, fazia um controle rigoroso de infecções nesse paciente. E aí vem uma grande questão. Antibiótico profilaxia quando o paciente tem diabetes. Tem que usar? Não tem que usar se eu for fazer uma extração, por exemplo. Não existe justificativa, é uma revisão muito interessante, né? A referência está ao final da aula. Não existe nada que mostre que o paciente diabético ele vai ter mais infecção do que um paciente não diabético pós extração de um dente. Desde que todos os protocolos de desinfecção estejam sendo utilizados adequadamente. Então, por exemplo, você vai fazer uma exodontia que seja, você tem que ter certeza de que o material que você usa está esterilizado adequadamente. Aquele paciente, para se submeter a uma cirurgia, ele tem que ter uma condição bucal adequada. Fazer uma exodontia num paciente diabético que tem muito tártaro, que ele está lotado de lesões cariosas, você não ter um ambiente adequado. Aí muita gente fala, Cíntia, mas não dá para ter um ambiente adequado, não tem jeito, o paciente chega, é aquele horário do atendimento. Gente, fazer um bochecho com clorexidina não vai atrasar demais o atendimento de um paciente. O ideal é você adequar o meio antes de uma cirurgia. Não fazer uma cirurgia, programar essa cirurgia para não fazê-la num ambiente tão contaminado, um paciente com lesões cariosas expostas, com muito cálculo, com uma condição de placa muito grande. O ideal é esse. Mas se não der, vamos tentar. Ele faz uma escovação e faz um bochecho com clorexidina, você já tem uma condição melhor para fazer um procedimento cirúrgico. Hoje, a redução aí, né, do uso do antibiótico, ela está sendo muito... É urgente a gente controlar o uso de antibiótico e essa prescrição demais de antibiótico. Não tem na literatura nada que justifique num paciente que tem um diabetes controlado ou moderadamente controlado você usar antibiótico profilaxia para fazer procedimento em odontologia, né? Você tem que reduzir o risco de infecção, porque se ela acontecer, ele vai ter uma infecção de mais difícil resolução. Mas se você consegue atendê-lo em condições melhores, ele não vai ter essa infecção, né? Então, reduzir aí, não há necessidade da prescrição do antibiótico. Aqui só algumas dicas, né, importantes com relação a fármacos. Os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, só ficar atento, perguntar ao paciente qual tipo de droga que ele usa, né? Os AINES, de uma maneira geral, o grupo todo, e a cefalexina, que é um antibiótico, né, beta-lactâmico, do grupo aí dos beta-lactâmicos, né, tá junto no grupo das penicilinas, eles podem potencializar o efeito de alguns hipoglicemiantes orais. O que significa potenciar essas drogas? Eu tenho um risco maior de hipoglicemia, porque o hipoglicemiante, ele faz o trabalho de tentar colocar glicose na célula, tirar ela do sangue. Então, se você potencia o efeito dele, você está aumentando o risco de hipoglicemia, né? Os anti-inflamatórios esteroidais, eles
os corticoides, né, eles aumentam a hiperglicemia, são hormônios importantes no aumento da glicemia, então a gente, se puder, não prescrever esse tipo de fármaco para o paciente que é diabético, né, aqui ó, a prescrição desses medicamentos deve ser feita com cuidado, ele deve entrar em contato só se eu precisar. Eu preciso, normalmente a gente tem opção, eu nem sempre estou precisando prescrever esteroidal, né, eu consigo me virar bem aí com os não esteroidais, mas se for necessário, conversar com o endocrinologista para ver a questão da prescrição do anti-inflamatório AI, né, que é o anti-inflamatório esteroidal, os corticoides. E aí vem a questão da epinefrina de novo, tá? A possibilidade de ocorrer alteração é muito baixa. A epinefrina, ela é um hormônio hiperglicemiante, mas nas concentrações que nós utilizamos, ela não vai alterar muito a glicemia do paciente, não vai, né? E aí vem a questão, o paciente não controlado. Até voltar aqui, esqueci de falar, que agora eu me lembrei do paciente não controlado, a questão do antibiótico, só fazer uma ressalva. O uso do antibiótico, ele vai ser realizado apenas em emergência, se eu tiver que atender um paciente, ele tiver com a glicemia acima de 250. Aí sim, é urgente, eu preciso fazer aquele procedimento cirúrgico, aí eu vou utilizar o antibiótico profilático, aí a dose é a mesma dose para profilaxia para endocardite bacteriana, tá? Então, só a ressalva, eu tinha esquecido de falar, só voltando aqui. Só o paciente que é diabético não controlado, no caso de atendimento de emergência. Então, adrenalina e epinefrina, na concentração de upracemia, ela não vai ter uma alteração significativa no controle da glicemia desse paciente, não tem problema a utilização dela, né? Aqui, ó, em diabetes, eu friso novamente, em diabéticos controlados, o uso de vasoconstritores adrenérgicos, ele é seguro, ele não vai ter uma alteração significativa na glicemia. A presença do diabetes controlado é uma contraindicação, a presença do diabetes não controlado, que é aquele paciente que você atende no caso de emergência. Ela vai ser uma contraindicação. Por quê? Se o paciente já não controla qualquer fator, ele tem que ser retirado, que atrapalha ele mais ainda a controlar, né? Aí qual que é a nossa opção? Se eu não posso usar o vasoconstritor adrenérgico, a feliprecina ou a mepivacaína sem vasoconstritor, falei esse agente que a gente usa aí sem vasoconstritor, ou a articaína também sem vasoconstritor. Aqui eu só coloquei um site que é interessante, que ele mostra pra gente as principais interações, né? A gente coloca lá o fármaco que o paciente usa, rapidamente a gente baixa aí no celular e a gente consegue ver o tipo de interação que está presente. Bom, com relação ao que eu tinha para falar, né, aí dessas patologias crônicas não transmissíveis, o que é mais relevante, o que a gente tem de dúvida durante o nosso atendimento de todo dia, a gente tem pegado muitos pacientes portadores dessas patologias, é isso. Então vamos começar o caso clínico que tem o uso do antidepressivo tricíclico. O paciente aqui, né, ela tem 25 anos, ela é uma paciente da clínica escola, ela apareceu para tratamento odontológico, ela apresenta vai ter que fazer, né, o tratamento, restaurações diretas, algumas restaurações indiretas, e foi relevante o fato dela dizer que usa cloridrato de nortriptilina para o tratamento de enxaqueca. Lembrando que antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, eles não têm sido usados apenas no tratamento de depressão. Essas drogas são muito úteis no tratamento de dores crônicas. E às vezes o paciente não tem depressão, mas ele está usando uma droga antidepressiva. Os antidepressivos tricíclicos, eles aumentam a concentração de aminas simpático-miméticas na circulação sanguínea. A adrenalina é uma amina simpático-mimética, né? Noradrenalina, serotonina. Então, se ele já tem um aumento da concentração dessas substâncias, porque o mecanismo dessa droga é aumentar, eu vou dar mais amina simpático-mimética para esse paciente no anestésico? Eu não deveria. Então, nesse caso, né, a melhor conduta no que se refere à escolha da solução anestésica é uma solução que contenha um vasoconstritor que não seja adrenérgico, porque há uma interação direta desse vasoconstritor adrenérgico com esse fármaco que o paciente utiliza, porque esse fármaco ele já aumenta a concentração. Então o paciente pode ter uma taquicardia maior, ele pode ter uma elevação de pressão arterial, a gente teria que ter um cuidado maior com esse tipo de interação aí anestésico local. O segundo caso, uma paciente ela relata que tem hipertireoidismo. Com relação à conduta do anestésico também, foi uma paciente até atendida na prefeitura aqui de Belo Horizonte.
O paciente que tem hipertireoidismo, já há uma ativação maior do sistema simpático. Né? Lembrando aí, o sistema simpático, ele vai aumentar a pressão arterial. O paciente vai ficar taquicárdico, ele vai ter elevação de pressão arterial. Então, a gente não deve fazer a utilização do vasoconstritor adrenérgico. Sempre escolher a solução que não tem o vasoconstritor adrenérgico, porque você vai estar exacerbando a ação do simpático, que já está maior nesse paciente. Então, aqui nesse caso, no que se refere ao atendimento, a escolha da solução anestésica, nessa paciente, no caso, ela precisaria ser anestesiada, seria utilizar uma solução com vasoconstritor não adrenérgico. O último aqui, que é muito comum também, muita gente fica na dúvida, todo mundo fala, paciente tem asma, você não pode usar adrenalina. Paciente tem asma, não pode usar. Depende do medicamento que ele usa para controlar a asma, porque na verdade a adrenalina é ótima para asma. Ela dilata os brônquios. Só que muitos dos medicamentos que são usados no controle da asma, principalmente quando o paciente tem uma crise, ele precisa dilatar rapidamente os brônquios. Aqui o exemplo que eu dei foi o Aerolin, a paciente faz uso desse fármaco. Esse fármaco é um beta-agonista. Ele atua diretamente em receptores beta-adrenérgicos, aumentando a ação desses receptores. No pulmão vai ser ótimo, que vai dar uma dilatação dos brônquios. Agora, muitos desses medicamentos, eles vão ativar apenas os receptores, eles são feitos para ativar os receptores beta que estão no pulmão. Só que ele é muito parecido com o receptor beta que está no coração. E muitos desses pacientes, eles já têm uma taquicardia relacionada ao uso desses medicamentos. E é um medicamento que tem um tempo de ação, depois que ele é utilizado, relativamente grande. Às vezes o paciente ele toma e vai para consulta. E aí ele ainda está sob o efeito desse medicamento, você ainda dá um vasoconstritor adrenérgico, isso vai exacerbar a ação do simpático. O paciente vai ter uma taquicardia mais exacerbada e ele pode ter elevação de pressão também, né? Então, nesse caso, não é a asma que contraindica, é a presença, é o uso do medicamento que o paciente faz uso, um agonista simpático também, uma droga que ela aumenta aí a ação do sistema simpático. Aqui algumas referências, tá? Que eu coloquei, quem quiser consultar as referências que foram usadas, mas ao longo da apresentação também eu tenho referências lá, vocês podem baixar na íntegra aí o material que foi utilizado para desenvolvimento da aula. Nós vamos passar agora para o último caso clínico que está relacionado bem com a hipertensão. Ele é um senhor de 63 anos, aqui residente em Belo Horizonte. Ele compareceu à clínica para extrair restos radiculares porque ele queria colocar uma prótese, para colocação de uma prótese imediata. Ele relatou ser hipertenso, na verdade ele tem uma hipertensão leve. Ele teve hospitalizado há 1 ano para realização de angioplastia e colocação de um stent numa artéria do coração devido a um infarto, né? Ele infartou e fez aí um procedimento de revascularização. Atualmente ele controla com o uso dos medicamentos propranolol. Propranolol ele é um beta-bloqueador não seletivo. Aspirina, né? Uma aspirina infantil, 100 mg por dia. E o enalapril, que é um fármaco também antihipertensivo, muito utilizados aí pelos pacientes, né? Inibidor de ECA. Qual a conduta adequada no que se refere à anestesia? É uma cirurgia, né? Portanto, vai precisar de anestesiar. Então, quais são as nossas opções aqui? Utilizar mepivacaína 3% sem vasoconstritor, pois é um anestésico de longa duração, sendo suficiente para as extrações. Utilizar lidocaína 3% sem vaso, pois o paciente é hipertenso e já sofreu um infarto, né? Opção 1. Essa é uma opção que ela não é completamente errada, mas não é tão adequada, porque o procedimento é cirúrgico. Embora a mepivacaína ela não seja responsável por dilatar, não seja uma base, né, que vai dilatar os vasos sanguíneos, o vasoconstritor ele vai me auxiliar na hemostasia e vai ser importante, tá? Seria essa a opção. A minha opção seria utilizar a prilocaína 3% associada à felipressina, pois ela não vai alterar a pressão do paciente, não apresenta interação com o medicamento que o paciente utiliza e, embora pequena, ela proporciona uma leve hemostasia. Isso dá a ela uma ligeira vantagem com relação a essa opção aqui. Qual que é a questão? A 2. Por que está errado? Né? Por que eu não optaria pela questão a número 2, a lidocaína? Lidocaína sem vasoconstritor dura muito pouco tempo a anestesia. Né? Eu vou promover para o meu paciente uma anestesia ruim. Ele vai sentir dor.
Ele sentindo dor, ele vai ficar estressado, ele vai liberar adrenalina, e essa liberação é muito maior do que a felipressina vai proporcionar, do que a felipressina proporcionará, né, nesses tubetes que eu vou dar para ele. Então, anestésicos de curta duração sem vasoconstritor não é para ser utilizado com essa justificativa, mas o paciente é hipertenso, não posso usar vasoconstritor, porque você vai promover uma anestesia ruim e o paciente vai liberar adrenalina e aí a pressão arterial dele vai subir. Utilizar a mepivacaína 2 associada à epinefrina. O problema aqui, se esse paciente não fizesse uso do propranolol, não teria problema. A questão, como eu já havia explicado, o beta-bloqueador não seletivo, ao bloquear os receptores beta, os receptores alfa que estão na vasculatura periférica, eles vão ser ocupados antes, e aí a epinefrina, ativando esses receptores, vai aumentar muito a resistência vascular periférica. Então, na verdade, não é o fato dele ser hipertenso, ele tem uma hipertensão leve, é muito mais o fato dele usar. Se ele não usasse o propranolol, não teria problema. Realizar todas as extrações no mesmo dia para minimizar a exposição do paciente a soluções anestésicas não seria uma boa opção, né? Isso gera um estresse enorme. E no caso desse paciente eu não coloquei aqui, mas ele precisaria da extração de vários restos radiculares. Então a gente foi por hemiarco, porque ele ficar muito tempo, ele estressa, você acaba tendo que usar uma dosagem maior, você anestesiar mais de uma vez, por mais de uma técnica. Então é melhor o paciente não se estressar. A gente sempre faz um planejamento, eu sei que nem sempre é possível, às vezes o paciente vai uma vez ali, aí eu vou repensar o planejamento dele, mas se possível, não realizar tudo, se for muito extenso, não realizar no mesmo dia para o paciente não ficar muito estressado, né? O estresse libera adrenalina e adrenalina a gente não quer aí na circulação sanguínea desses pacientes, tá certo? Bom, eu espero ter atendido aí a proposta que foi discutir um pouco, né, sobre questões que são desafios para nós, na nossa prática odontológica. O meu contato aparece aí ao final da aula, quem quiser mandar e-mail com dúvidas, mas agora a gente vai abrir para as perguntas e aí eu vou conseguir responder muitas das dúvidas. Muito obrigada pela atenção. Olha, a gente coloca um valor de 160 a máxima, tá? Você vai adiar, você não vai atender esse paciente, você vai pedir a ele que controle. Muitas vezes são pacientes que, e isso para qualquer procedimento, não só para procedimento cirúrgico, a não ser que seja emergência. Porque se for emergência, ele está com dor. A pressão dele não vai abaixar enquanto ele estiver com dor. Então, se for uma urgência, se possível, não atender a nível hospitalar, um paciente desses. Se não for possível, ele usar um antipertensivo sublingual para baixar um pouco a pressão arterial, você conseguir atendê-lo e tirar a dor. Mas se não for dor, que é urgência, ele tem que controlar. Então, acima de 160 fica complicado o atendimento, sim, tá? Não deveria ser atendido esse paciente, ele precisa controlar. E o paciente que é hipertenso, hipertensão é uma doença crônica, né? E muitos pacientes, quando eles veem que eles estão bem, eles param de tomar o medicamento. A gente dispensa. Hoje, na clínica da Newton, que é a instituição que eu trabalho, nós estamos trabalhando junto com a atenção farmacêutica. Porque a gente dispensa 30% dos nossos pacientes. Às vezes o paciente vem de uma cidade do interior para ser atendido, eu não posso atendê-lo porque ele está com a pressão 160. E aí a gente dispensa. Então a atenção farmacêutica está trabalhando junto com a gente no sentido de tentar fazer com que esses pacientes controlem e não sejam dispensados do atendimento odontológico, porque se ela está acima de 160, eu não vou atendê-lo. A não ser que seja uma emergência e o paciente esteja com dor. E a emergência, nesse caso, é dor. Porque a dor vai elevar a pressão arterial dele, aí eu não consigo abaixar a pressão, tá? Mas aí eu precisaria saber da máxima. Aí a gente tem que relacionar a máxima e a mínima. A mesma conduta, tá? Eu não atenderia. Acima de 100, a mínima, esse paciente tem que controlar antes de eu fazer o atendimento, tá? Ele tem que fazer o controle. A não ser que esse paciente esteja, o ideal é ele ser atendido a nível hospitalar, se ele tem um quadro de emergência, de dor, para que seja retirada a dor. Eu já tive foi inclusive no hospital aqui, o paciente chegou pra gente, ela tava com uma pulpite irreversível, uma dor excruciante, paciente com a pressão, a gente não conseguia acreditar, porque a gente fazia aferição e a gente estava aferindo uma pressão máxima de 210 e a mínima já estava 110.
foi dado para ela medicação antipertensiva, mas no caso ela estava no hospital. A gente conseguiu abaixar no máximo para 160 e a gente fez o atendimento. Assim que você tira a dor, o paciente já consegue, você já tem uma redução significativa na pressão arterial. Porque o paciente com dor, principalmente o paciente, ele é mais sensível ainda ao aumento da pressão quando ele está com dor. Porque ele é muito mais sensível ao aumento da adrenalina na circulação sanguínea dele. Na hipertensão, pois é, essa é uma questão importante, eu sei que nem sempre é possível fazer isso. O paciente, ele deveria ser atendido a nível hospitalar, ele deveria ser atendido no hospital. Porque é preciso que seja administrado nesse paciente medicação para que ele reduza pelo menos um pouco a pressão dele, que seja para 160 a máxima, para que possa ser possível um atendimento odontológico. Por quê? Caso contrário, por exemplo, vamos pensar o seguinte, não vou usar vasoconstritor então. Vou fazer um procedimento com anestésico sem vasoconstritor. Ele vai ser muito estressante, ele libera muita adrenalina e isso, num paciente descontrolado com uma pressão muito alta, é suficiente para causar um acidente vascular, por exemplo. Então, o ideal é o quê? Ele ir para um local, em atendimento hospitalar, ser administrado a ele um fármaco antipertensivo para que ele reduza pelo menos um pouco a pressão arterial. Eu possa utilizar um anestésico que não contenha um anestésico que não contenha um vasoconstritor adrenérgico. Eu possa tirar a dor desse paciente e aí depois eu planejo como que vai ser o atendimento dele, tá certo? Essa é a condição que deveria ser feita. Não tô falando uma condição assim que às vezes, nem sempre a gente consegue falar no ideal. A questão é porque o risco é grande demais, né? E o risco tanto de usar o vasoconstritor de não utilizar, porque não utilizar, você vai conseguir uma anestesia péssima, o paciente vai sentir muita dor. E aí ele vai liberar muita adrenalina, ele vai aumentar muito esse descontrole aí da condição dele, ele tem um risco grande de um evento vascular. Então, realmente é um risco que não deve ser corrido, tá certo? Olha, na verdade, a taxa de glicemia com segurança, aí eu vou falar o seguinte, o paciente acima de 250, ele é completamente descontrolado, né? Esse paciente eu só atendo ele em emergência, só em situações de emergência, porque ele tem que controlar a glicemia dele. E aí na situação de emergência, se for cirurgia, aí na situação de emergência eu vou atender esse paciente, ele tá com a glicemia de 250 para cima. Vou atender esse paciente só no caso de emergência. Aí eu não vou usar vasoconstritor adrenérgico para ele, tá? Porque aí eu só tô contribuindo para piorar o descontrole que ele tem dessa glicemia. O paciente que ele tem um controle rigoroso, seria manter a glicemia dele menos de 100, de jejum, ou um paciente controlado moderadamente, né? Vamos pensar de 150, 180. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar junto com o médico dele para que ele... Por que ele não controla? De repente, é um paciente... Nós tivemos um tempo, uma clínica específica para pacientes diabéticos lá na instituição que eu trabalho, em que a gente percebia que a nossa conduta em reduzir as infecções na cavidade bucal, principalmente nos pacientes com doença periodontal, ajudavam infinitamente no controle da glicemia. Então, atender esse paciente e tentar reduzir as infecções dele pode estar ajudando no controle da glicemia também. Então, eu vou atendê-lo. A questão é não atender o paciente acima de 250. Se for emergência, você vai atendê-lo. Você vai utilizar uma substância que não contém um vasoconstritor adrenérgico, vai tirar a dor desse paciente e ele só volta para o atendimento a hora que ele estiver controlado, né? E não atendê-lo com a glicemia, assim, 250. Aí a questão da segurança que você perguntou para a glicemia, o ideal é que ele esteja sempre com ela sob controle. Mas a gente vai trabalhar junto para quando ela não estiver, aí não tem números muito específicos, não tem um número, ó, nesse limite eu não atendo mais, não tem. A gente vai ter que trabalhar junto para tentar ajudá-lo no controle dessa glicemia. Porque as infecções da cavidade bucal, elas atrapalham nesse controle, né? Elas mantêm uma inflamação persistente que ela atrapalha no controle da glicemia também. Então a gente pode trabalhar junto para ajudar nesse controle de glicemia. Lembrando que a questão de números para a glicemia é a gente ter o cuidado, o paciente que faz o uso de hipoglicemiante ou da própria insulina, a gente não incorrer no risco da hipoglicemia, tá certo?
Na aula, acho que tem um slide, eu consigo voltar a aula aqui? Só clicar na aba sala, primeira Aqui. aba. Ok. Na aula, aqui, olha, tem tá vendo? Esse slide aqui, ó, a gente coloca vasoconstritores, pacientes hipertensos. Mepivacaína 2% e lidocaína 2%, a gente tem disponível ambas com a epinefrina 1 para 100 mil. Então aqui, ó, até 2 tubetes. Se a epinefrina estiver a 1 para 100 mil, você pode usar no hipertenso, tá? Leve a moderado. E se a epinefrina tiver 1 para 200, a sua pergunta foi 1 para 100 mil, né? Então até 2 tubetes, tá? Qualquer um, tanto a lidocaína, a mepivacaína também, ela vem com a epinefrina 1 para 100 mil, você pode usar até 2 tubetes aí com segurança, tá certo? Obrigada mais uma vez. Qualquer dúvida também, fica o meu contato. Fiquem à vontade para mandar e-mails.